Olá, boa tarde. Aqui é o professor Orivaldo e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o grupo Pão de Açúcar. E o tema deste vídeo é o seguinte: ações do grupo Pão de Açúcar sobem com força. Será mais um voo de galinha? É o que nós vamos tentar entender. Hoje, dia 9 de setembro de 2025, as ações do grupo Pão de Açúcar com o código PECAR3 chegaram a subir 8,5%, agora logo após o horário do almoço. Vamos entender um pouquinho o que está acontecendo. Então, Pão de Açúcar, a Companhia Brasileira de Distribuição, conhecida como Grupo Pão de Açúcar, é uma empresa brasileira de capital aberto. Sua atuação se dá no setor de consumo não cíclico, subsetor comércio e distribuição, operando diversas bandeiras de supermercados e hipermercados. Fundada em 1948, a companhia consolidou-se como uma das maiores redes de varejo no Brasil, com presença significativa em várias regiões do país. Nesse gráfico de 5 anos, nós temos a demonstração da variação de preços, né? A grande variação. Uma ação que em 9 de setembro de 2020 chegou a custar mais de R$ 60, ultrapassando em 2021 a casa dos R$ 83, e agora custa algo em torno de R$ 4,39. Uma grande derrocada aí ao longo da sua história. Também aconteceu a cisão de uma parte da empresa, em que os foram levados para constituir a outra empresa e ativos ficaram no Grupo Pão de Açúcar. Isso também é uma das explicações dessa grande mudança aqui a partir de 2023. No cenário de um ano, nós vemos que alguma coisa aconteceu de diferente, porque preços que oscilavam até abaixo de R$ 2,50, de repente, em abril de 2025, subiram a R$ 4,50, voltaram a cair, subiram de novo em julho a R$ 3,75, voltaram a cair a R$ 2,50 em agosto, há pouco tempo, né? Há poucos dias. E agora, hoje, operando acima dos R$ 4,39. Aqui está uma fotografia de momento, né, em relação aos números de hoje à tarde, né, um pouco lá para as 14 horas mais ou menos, operando a 4,39 com uma viés forte de alta, né, compra forte. 9 casas de análises aconselham manter a ação e 4 aconselham a vender. Então, e nenhum mandando comprar, né? Porque a impressão que dá é que o preço volta a cair, se não até 2,80, pelo menos parcialmente. Então, como eu já falei, a recomendação desses analistas tem sido compra forte. Mas isso é algo pontual, o hoje. É uma ação quando sobe mais de 8%, como é o que aconteceu com as ações do Pão de Açúcar, gera uma certa expectativa e muita gente sai comprando e de repente os preços voltam e as pessoas perdem. Para vocês terem uma ideia, se alguém tivesse investido R$ 1.000 nas ações do Pão de Açúcar, código PECAR3, há 5 anos, hoje teria apenas R$ 72,30. É uma perda gigantesca comparado a quase todos os outros indicadores que estão aqui, né? Então, um comportamento muito ruim. Quem comprou aí há 5 anos atrás já teve uma perda de 94,68% no capital investido. Mas eu acredito que dificilmente alguém segurou as ações. Provavelmente, a hora que começou a cair com força, a pessoa tenha se desfeito do papel. Aqui algumas informações fundamentalistas, né? Vocês podem ver preço sobre lucro negativo, negativo porque deu prejuízo, ok? Vários outros indicadores negativos em função do resultado. Os resultados negativos estão consumindo o patrimônio líquido da companhia, que ainda é um patrimônio líquido positivo, mas pelo andar da carruagem, se nada modificarem, em mais uns 2, 3 anos, ela entrará com um negativo no patrimônio líquido, o que é uma coisa muito ruim, né?
mais outros indicadores, todos, muitos desses importantes, retorno 70% negativo, né? O ROI, o ROIC menos 5,38. Então, é uma situação difícil porque a empresa não tem gerado resultado, ok? Dividendo, é evidente que uma empresa que está dando prejuízo já há alguns anos, ela não paga dividendos, porque o dividendo é uma parte do lucro da empresa que é distribuído para os acionistas. Parte do lucro fica na empresa como reserva de lucros e parte é distribuída. Então, se não há lucro, não há distribuição de dividendos. Esse outro gráfico também é interessante. Essas barras em cinza são o lucro líquido. Você pode ver que, apesar de tudo, da pandemia lá em 2020 e 2021, em 2021 o Pão de Açúcar ainda deu lucro. Nos anos seguintes, em 20 não foi nem lucro nem prejuízo, zerou o resultado. 2020, isso em 22, 2023 prejuízo, 2024 prejuízo e 2025 nos últimos 12 meses, ou seja, 6 meses de 2025 mais o segundo semestre de 2024 reportam prejuízo. Um prejuízo um pouco menor do que o do ano de 2024. Aqui o comportamento gráfico, a comparação do preço das ações da Pecar, essa linha vermelha, com o Ibovespa e com o IFIX, né? Então a perda é gigantesca, né? Num cenário aí de 5 anos, a Pecar perdeu mais de 90% do seu valor. Aqui mais algumas informações, como eu havia dito, o patrimônio líquido da companhia é positivo, de 2 bilhões 550 milhões, e o valor de mercado é pouca coisa menor do que o valor contábil. Então, é uma empresa que ainda tem uma situação boa, né? Não por causa dos resultados, mas pelo seu patrimônio positivo. Então, medidas precisam ser tomadas para que ela volte a dar lucro. E é o que o mercado espera, e algumas notícias fizeram com que estas ações subissem fortemente hoje, dia 9 de setembro de 2025. Os negócios da empresa são apenas do Brasil, e ela tem algumas marcas, né, negócios. O Pão de Açúcar é responsável por 50% dos negócios do grupo, o Extra Supermercados por 33%, Proximidade por 12%, Aliados geram 5% e outros geram tão pouco que tende a zero essa participação. Quem são os donos? Daqui a pouco a gente vai ver que teve uma mudança de controle, né? 60,47% das ações estão no mercado, e esse grupo Segisor tinha 20,44%. Isso se modificou e nós veremos documento emitido pela empresa como uma informação ao mercado. Daqui a pouco a gente vê isso, tá? BTG Pactual tem 2,9%, Ronaldo Labrude tinha 5,48%, nós veremos que também diminuiu, e assim vai se explicando a composição, quem controla a empresa, né? Nós vemos aí que de 2015 até 2021 o resultado, as receitas eram superiores a 40 bilhões, e de 2022 para cá parte em razão daquela cisão que eu comentei, né? O resultado cai bastante na faixa inferior a 20 bilhões. Isso a parte de receita. E nós vemos que essa linha aqui embaixo, em dourado, que representa o lucro líquido, a partir daquela cisão, o grupo passou a dar prejuízo, né? As receitas, elas existem, mas não são suficientes para cobrir custos e despesas. O comportamento do lucro, que é essa linha em verde, e da cotação, você vê que segue em paralelo, né? Isso indica que apesar do prejuízo, é uma ação que tem um comportamento até certo ponto estável. Ações em que essas linhas estão muito distantes são ações que têm uma maior volatilidade, o que não é o caso. Então, as ações começaram a cair e se mantiveram em queda, com recuperação recente esses dias. Aqui tem um relatório que mostra um resumo da DRE,
de 2020 até os últimos 12 meses, agora em 2025, e vocês podem ver que o lucro líquido, existiu lucro em 2020, existiu lucro em 2021 e a partir de 2022 os prejuízos foram se acumulando, ok? Então, 2020 um lucro de 2,33 bilhões, 21 960 milhões, 2022 um prejuízo de 4 milhões, 2023 aí é a desgraceira total, né? Um prejuízo de 2 bilhões 130 milhões, 2024 de 2 bilhões e 400 milhões e nos últimos 12 meses 1 bilhão e 800, ou seja, esse primeiro semestre de 2025 está sendo melhor do que foi o ano de 2024, embora ainda com prejuízo. E o ROI, esse retorno, que é o resultado, esse resultado líquido, dividido pelo patrimônio líquido contábil, está dando 70,51, ou seja, o resultado de 1 bilhão e 800 quase consumiu o patrimônio líquido, né? Isso é uma situação bastante complicada e vai demandar muito trabalho por parte dos novos gestores da companhia. Esse outro quadro, gosto muito dele, que mostra em cinza o patrimônio líquido da companhia. Só lembrando que o patrimônio líquido é uma equação em que você pega todos os ativos e subtrai os passivos, o que sobra é o patrimônio líquido. E é o capital próprio da empresa. Ele tem composição inicial pelo capital social colocado pelos sócios, acrescido de resultados e outras informações como reservas de capital e ajustes patrimoniais. Então é o capital próprio da empresa, que ele estava num nível bastante razoável até que aconteceu a mudança lá no grupo em 2023 com uma cisão de parte do grupo passando a operar com uma outra marca, e a partir dali o patrimônio líquido tem reduzido porque o resultado tem consumido. Essa linha em verde é a geração de receitas, é o faturamento, e essa linha em cor de abóbora é o lucro líquido. E vocês podem ver que essa linha verde, a distância entre ela e esta linha cor de abóbora aqui, olhando 2023, 2024, essa distância ela é composta de custos e despesas. Então, a receita gerada pelo Pão de Açúcar não cobre os custos e despesas, por esse motivo nós temos o prejuízo. Aqui tem um resumo do balanço de 2020 até 2024. Vocês podem ver o patrimônio líquido sendo consumido ano a ano. Em 2020 era de 16 bilhões 810 milhões, 2021 de 16 bilhões 380 milhões, 2022 13 bilhões 730 milhões, 2023 com a cisão, parte da empresa foi desdobrada da companhia pela cisão, parte do patrimônio líquido foi para a empresa cindida e sobrou 4 bilhões 720 milhões. E os prejuízos subsequentes à redução do patrimônio em 2024 para 2 bilhões 940 milhões. Então, a cada ano que passa, o patrimônio líquido está ficando menor. Algumas notícias importantes aí que falam da redução do capital na composição acionária por Ronaldo Labrude. A gente vai ver um detalhe sobre isso. A família Coelho Diniz, ela comprou grande parte das ações e são os atuais gestores da companhia, né? Aqui a confirmação daquilo que eu tinha comentado. Em azul, essas barras representam a receita, e essa linha aqui, esse ponto em cor de abóbora, representa o resultado líquido. Então, o resultado líquido muito pequenininho ao longo dos anos. Em 2023 acentuou esse prejuízo, né? Aqui eu peguei da demonstração de resultado de exercício da companhia. Você encontra isso no site, se você colocar o código da ação PECAR3 espaço RI, que é o site de relações com investidores, você encontra o balanço. E você vê, eu deixei grifado os totalizadores, né? Olhando essa segunda coluna de valores,
pegando todo objeto de faturamento de bens, venda de bens e serviços, 9 bilhões 443 milhões, você tira os custos desses bens e serviços vendidos, 6 bilhões 848, sobra um resultado bruto de 2 bilhões 595 milhões. Depois desse resultado bruto do negócio em si, você tira as despesas e receitas, que totalizam 2 bilhões 418 milhões. Então, grande parte do resultado bruto do negócio é consumido por essas despesas, sobrando ao final 177 milhões, que é o resultado antes do resultado financeiro e dos impostos. Só que aí o grupo tinha 177 milhões de resultado antes de resultado financeiro. A hora que você traz as despesas com a parte de resultado financeiro, né, despesas de juros, de 622 milhões, o resultado já vira negativo antes mesmo do cálculo do imposto de renda e contribuição social para 445 milhões. E aí você tem algumas reversões de impostos, tanto é que está aqui positivo, 178 milhões, e o resultado ele acaba chegando a 267 milhões de prejuízo. Então, resultado líquido das operações continuadas. E aí eles têm também o resultado líquido de operações descontinuadas, 116 milhões. Qual é o resultado líquido final em 30 de 6 de 2025? Um prejuízo de 385 milhões. É um prejuízo menor do que o ano passado? É sim, porque tinha sido de 992 milhões aqui na última coluna. Mas fica complicado. Quando você tem esses dados da DRE aqui resumidos nessa tabela e transformados num gráfico, essa parte em azul escuro é a receita de vendas de bens e serviços. Essa parte em cor de abóbora são os custos daqueles bens e serviços vendidos. Só que depois você tem uma grande despesa com vendas, né? Então, a cor de abóbora seriam os custos dos produtos e serviços vendidos. E a parte de despesas de vendas é a estrutura para fazer as lojas funcionarem. Depois você ainda tem despesas gerais e administrativas aqui em azul. Depois a depreciação e amortização também é muito grande. E aí você tem depois outras despesas operacionais. Tem resultado de equivalência patrimonial e aqui esse marrom, que é a parte de juros. E por fim, resultado líquido das operações descontinuadas. Então fica bem claro nesse gráfico que essa parte em azul, que é a receita, que é o faturamento, não cobre os custos e despesas dos mais variados tipos. Daí o prejuízo. É complicado, né? Como resolver isso? Tem vários caminhos. Um dos caminhos é tentar fazer crescer a receita de vendas, cortar custos, né? Você tem aqui despesas de vendas muito grandes. Será que não dá para reduzir um pouco? Talvez até fechar algumas lojas, não sei. Reestruturação da empresa. E essa depreciação? O que a empresa tem de tão grande que consome num semestre 523 milhões de reais em depreciação? Então são fatores que a nova gestão vai atuar, vai administrar, né? E aí alguns comunicados ao mercado, notificações de mudança de participação societária foi a principal mudança. E o que nós vemos aí é um comunicado ao mercado de que Ronaldo Labrude dos Santos Pereira reduziu a participação dele, que era um pouco mais de 5%, para 3,22%. E a Nuvem LLC também diminuiu para 3,81%. E a novidade é o grupo Coelho Diniz, lá, que já eram donos de rede de supermercado em outro estado brasileiro, comprando participações, atingiu 24,6%. Com esse total de ações, eles são os majoritários da companhia. Eles vão mandar na companhia. A companhia era controlada de forma direta pela Segisor, tendo como controlador final o Casino, lá da França, né? E companhia francesa com ações negociadas na B3,
na Bolsa de Paris. Em virtude de oferta primária de ações, a participação do Cassino passou de 40,89% para 22,53%, deixando de ser o acionista controlador. Esse grupo novo, Coelho Diniz, com mais de 24%, passou a ser o comandante dessa nave, né? O CAD reconhece o grupo Coelho Diniz como o novo acionista de referência do GPA, né? Essa participação é a maior isolada do grupo, né? Grande parte das ações estão no mercado, então, entre os majoritários, a família Coelho Diniz passou a ser a que tem a maior participação, portanto, o controle de tomada de decisões. E quem é esse novo controlador de Pão de Açúcar, né? Coelho Diniz Supermercado, apesar do sobrenome Diniz, não tem ligação com Abílio Diniz, lá os fundadores do primeiro Pão de Açúcar, não tem ligação. É uma coincidência aí de sobrenomes. O Grupo Coelho Diniz Supermercados iniciou suas atividades há 33 anos. Atualmente possui 22 lojas distribuídas por 7 cidades do leste de Minas Gerais. Governador Valadares, eu conheço Valadares, Caratinga, Coronel Fabriciano, Ipatinga, Timóteo, Manhuaçu e Teófilo Otoni. Além das lojas, o grupo possui um moderno centro de distribuição na cidade de Governador Valadares, também conheço. E o nosso compromisso, a loja dizendo isso, a família dizendo isso, vai além de oferecer um menor preço. Trabalhamos para ser a melhor alternativa do mercado varejista, garantindo qualidade, conforto e modernidade em todas as nossas lojas. Buscamos pela excelência em nossos negócios, com parceria de nossos fornecedores e o apoio dos nossos colaboradores, alcançando assim a satisfação de nossos clientes. Coelho Diniz. Então, esse é o grupo, né? É um grupo, é como Davi vencendo Golias, né? O grupo Pão de Açúcar já foi um gigante. Hoje não é nem sombra do que foi no passado. E esse grupo Coelho Diniz é um grupo menor do que é o grupo Pão de Açúcar, principalmente em quantidade de lojas. Então é um grande desafio assumir o grupo Pão de Açúcar, mas o mercado está empolgado com essa mudança de controle, né? Por isso que as ações subiram tanto nesses primeiros dias de setembro de 2025. Mas o tempo é que vai demonstrar se isso vai dar certo ou não. Sorte! Desejo sorte aí para a família Coelho Diniz e espero que as coisas possam ser resolvidas, né? Mas tem muito trabalho, hein? Vocês viram pela DRE que tem muito o que fazer lá, ok? Então, pessoal, obrigado pelas visualizações dos vídeos deste canal e até um outro vídeo. Abraços!